Para os irmãos, amém? Amém, glória a Deus. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor em Atos. Nós estamos no propósito, irmãos, de janeiro com o tema Cheios do Espírito Santo. Irmãos, e o nosso Deus, Ele é um Deus de propósitos. O nosso Deus, Ele age por meio de propósito. Então eu quero convidar você para estar jejuando, para estar clamando ao Senhor nas quartas-feiras, para que nós possamos verdadeiramente viver o sobrenatural do Senhor neste lugar, para que verdadeiramente, irmãos, não seja simplesmente um tema aleatório, não, eu vou lá não, mas que verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus possa realmente vestir essa camisa e dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, e clamar por isso, e buscar por isso, e jejuar por isso, e clamar, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de propósito. Agora, qual é o seu propósito de estar aqui nesta noite? Será que verdadeiramente você levou a sério e veio aqui para ser cheio do Espírito Santo? Será que você jejuou? Será que você clamou? Será que você colocou isso diante do Senhor? Porque o nosso Deus é um Deus de propósito. Ele age por meio de propósito. Em toda a palavra do Senhor nós vamos ver o Senhor agindo assim. Então, no nome de Jesus, eu quero, antes de começar, convidar a igreja a verdadeiramente, a levar isso a sério, a buscar verdadeiramente, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Porque uma igreja só vence se ela for cheia do Espírito Santo de Deus, amém? No nome de Jesus, vamos abrir lá em Atos. É bem conhecido esse texto, mas a palavra do Senhor, ela se renova sobre as nossas vidas, e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem um maná fresquinho para as nossas vidas nesta noite, no nome de Jesus, amém? Atos 9, está escrito assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo. Perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou o Senhor a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas nada viam. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu o homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo,
o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Diga assim: cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, cheio do Espírito Santo. Amém. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Amém. Você pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos para os céus. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor venha ter liberdade em nosso meio. Pai, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor tenha liberdade em nosso meio. Jesus, assim como, Pai querido, quando estamos no nosso secreto, que o Senhor venha ter liberdade neste lugar, Pai. Que caia por terra, Pai, tudo aquilo que não procede do Senhor. Espírito Santo, comece a avivar. Comece a tirar o cansaço físico, comece a tirar o cansaço espiritual. Espírito Santo, nós como a igreja do Senhor, queremos ser cheios do Teu Espírito, queremos ser cheios da Tua presença, queremos ser avivados, fortalecidos, renovados. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus, comece a agir neste lugar. Comece a operar neste lugar. Oh, a Tua palavra nos diz, Pai querido, que Atos 4:31, irmão Carlos acabou iniciando de ler. Pai querido, que todos estavam reunidos, orando, tremeu o lugar e foram cheios do Teu Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero declarar os céus abertos neste lugar. Jesus, eu quero declarar os céus abertos neste lugar. Que tudo aquilo que não procede do Senhor caia por terra. Ah, Espírito Santo, vem avivar. Espírito Santo, vem fortalecer. Espírito Santo, vem renovar. Espírito Santo, vem colocar de pé. Espírito Santo, vem abrir o nosso entendimento. Espírito Santo, vem trazer direção, vem trazer visão. Espírito Santo, vem avivar as nossas vidas. Oh, aleluia. Ore da crala xeri de classurianda lá de crala xeri de classurianda lá. Ore da crala surianda lá de crala xeri de classurianda lá de crala xeri de classurianda lá. Ore da crala surianda lá de crala xeri de classurianda lá de crala xeri de classurianda lá. Nós declaramos, Pai, que estamos reunidos aqui em Teu nome. Pai, aonde o Teu Espírito está, a liberdade. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque nós queremos ser cheios da Tua presença. Levante as suas mãos e diga assim: 2025, cheio do Espírito Santo. 2025, uma igreja cheia do Espírito Santo. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Oh, aleluia! Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ninguém segura. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ninguém para. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus não vive oscilando. Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. Um dia está cheio de fé, um dia está sem fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja constante na presença do Senhor. Irmãos, nós terminamos uma conferência. Pastor falando da igreja, do propósito, da história da igreja. Irmãos, o que faz um povo ser perseguido? O que faz um povo se entregar à morte? O que faz um povo se tornar um mártir? O que faz um
povo apanhar a noite inteira e dar glória a Deus. O que faz um povo ser preso? E a palavra do Senhor nos diz que eles eram cheios, corajosamente pregavam o evangelho. Irmãos, você acha que isso é mérito do homem? Você acha que, humanamente falando, tem explicação? Se não for uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, se não for uma igreja cheia da unção de Deus, o que faz? O que faz? Não é mérito. Não é mérito de nenhum homem, não é mérito de nenhum, não é mérito dos apóstolos, não é mérito dos discípulos, é o poder do Espírito Santo operando, movendo e agindo no meio daquele povo, no meio daquela igreja. É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo de Deus. E a igreja do Senhor Jesus nos últimos dias, hoje, precisa se voltar a buscar pelo Espírito Santo de Deus. Precisa voltar a queimar pela presença do Espírito Santo de Deus. Precisa a deixar de lado muitas teologias, muitas coisas, para buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Porque muitos dentro da igreja, sem se arrepender do seu pecado, porque está faltando o poder do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. Irmãos, e aqui nós acabamos de ler a história deste homem que todos nós conhecemos. A história de Saulo, que como Saulo perseguia a igreja, como ele queria destruir a igreja do Senhor Jesus. Mas aqui agora nós vemos Saulo tendo um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, para prender aqueles que diziam ser cristãos, para prender o povo de Deus, para prender homens, mulheres, para perseguir a igreja do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo, o poder transformador do Espírito Santo de Deus na vida de um homem. Talvez você está aqui há muito tempo e ainda não. Às vezes o pastor Sérgio está ministrando a palavra e você está achando, irmãos, a obra de Deus, a transformação que você precisa, não é você que vai fazer. A transformação que você precisa, que Deus tem que fazer na sua vida, ela virá por meio do Espírito Santo de Deus. Então, continue buscando a presença do Senhor. Porque Saulo teve a vida transformada quando ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ele estava a caminho de Damasco. E a palavra do Senhor nos diz que ele viu uma grande luz, uma forte luz. E aí o Senhor pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E Saulo pergunta: quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E a palavra do Senhor nos diz que ali Saulo, ele cai naquela visão, naquele momento, chegando já perto da cidade de Damasco, a entrada da cidade. Aqueles que estavam com ele, a palavra do Senhor nos diz que ouviu, mas não viu nada. Mas aquele momento foi um divisor de águas na vida de Saulo. Naquele momento começou uma grande transformação pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida de Saulo. Irmãos, João 16, a partir do 5, Jesus vai falar da obra do Espírito. Quem convence? Convence de quê? Do juízo, do pecado e da justiça. Esta obra na igreja, quem faz é o Espírito Santo de Deus.
Enquanto a pessoa não tiver um encontro verdadeiro, enquanto a pessoa não for cheia do Espírito Santo de Deus, porque quem faz essa obra é o Espírito Santo. Essa transformação, esse novo nascimento. Irmãos, e eu tenho orado a Deus falando: Jesus, nós queremos um novo nascimento. E esta obra quem pode fazer é o Espírito Santo de Deus. Um dia Nicodemos chegou diante de Jesus, conversando a respeito das coisas com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou: olha, você sabe de muitas coisas, mas vocês não entendem as coisas espirituais. E Jesus falou com Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E essa obra quem faz? É necessário nascer da água e do Espírito Santo de Deus. Não sou eu. A cada dia eu estou sendo lapidada mais e mais, a cada dia que eu sou exposta a essa luz, cada dia que eu sou exposta a essa presença do Espírito Santo de Deus, a cada dia o Senhor vai transformando a minha vida. Mas não é eu quem faço essa obra em mim. Não é você quem faz essa obra em você. E nós precisamos, como igreja, dependermos, voltarmos a depender do Espírito Santo de Deus. O que faz uma pessoa chegar à igreja, irmãos? Gostar do louvor, gostar da palavra, aceitar Jesus, ser batizada e não ter uma vida transformada. E não ter uma vida de arrependimento. É porque ainda essa pessoa não foi cheia do Espírito Santo de Deus. Agora nós precisamos buscar por isso. Nós precisamos buscar, é o que o Senhor está chamando a igreja para fazer. Buscar pela presença do Espírito Santo de Deus e voltar a entender, voltar aos marcos antigos, irmãos. A entender que a igreja, ela vence por meio do poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que auxilia. É o Espírito que é conselheiro. Você está precisando de um conselheiro? Você está precisando de um conselho? O Espírito Santo é aquele que nos ensina, que nos guia. É o nosso conselheiro, é Ele que nos ajuda. Você está precisando ser consolado? O Espírito Santo é o nosso consolador. Jesus falou: olha, eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o meu Espírito. E Ele estará convosco todos os dias. Agora, o que está acontecendo conosco? Uma igreja que um dia está lá em cima, eu estou falando conosco, irmãos, eu falo da igreja do Senhor Jesus em geral. Temos tantas coisas, mas a igreja precisa voltar a clamar pelo batismo do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa voltar a clamar pelo batismo do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa. A igreja precisa voltar. Porque é o Espírito Santo de Deus quem convence, quem transforma. A palavra do Senhor nos diz: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Como está a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Será que está naquela correria do dia a dia? E o Espírito Santo de Deus está ficando de lado? Irmãos, uma igreja sem o Espírito Santo de Deus é uma igreja literalmente cega. É uma igreja literalmente cega. Você vê os discípulos a caminho de Emaús. Jesus está andando com os discípulos.
E os discípulos não reconheceram que Jesus estava com eles. Se o Espírito de Deus não abre ali a visão daqueles discípulos, eles estariam andando na contramão da ordem que Jesus deu para eles, que eram para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Uma igreja sem relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja cega. É uma igreja cega. E aqui nós vemos Paulo tendo esse encontro com o Senhor Jesus. Irmãos, o poder do Espírito Santo de Deus transformando a vida deste homem. Olha lá o versículo 13. Vamos ler. 9:13. Ananias falou: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos seus santos. Olha a vida de Saulo. Olha Ananias falando: olha, eu tenho visto que este homem tem feito todo o mal aos seus santos, tem perseguido, tem mandado prender, consentiu na morte de Estevão. Eu tenho visto. Agora, irmão, se não for Deus, se não for o Espírito Santo de Deus a quebrar o coração de um homem desse, quem é que quebra, irmãos? Fala comigo. Do jeito que você vê Paulo, do jeito que você vê esse homem aqui, se não for o Espírito Santo de Deus a quebrar esse homem aqui, quem quebra? A palavra do Senhor nos diz: eu vos darei o meu Espírito. Eu colocarei dentro de vós um espírito de carne. Colocarei dentro de vós o meu espírito. É o Senhor, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que transforma. Quanto mais você se expor na presença do Espírito Santo, quanto mais você vai ser moldado e transformado pelo poder do Espírito Santo. Sabe aquela coisa que não tem nada a ver? O Espírito Santo vai tirando, o Espírito Santo vai limpando, o Espírito Santo de Deus vai agindo. Quanto mais nós somos expostos à presença do Espírito Santo de Deus, quanto mais do caráter de Jesus, da vida de Jesus nós teremos. Quanto mais você for exposto à presença do Espírito Santo de Deus, muito mais do caráter de Cristo você vai ter. E aí não vai ser religião. Olha, não faz isso. Olha, não faz aquilo. Olha, você não pode. Olha, você não pode. Não, é o poder do Espírito Santo de Deus. É a presença dele que vai ser suficiente na sua vida. É o caráter de Cristo. É o Espírito de Cristo. É o Espírito do Deus vivente que vai fazendo essa obra transformadora em nosso coração. Levante as suas mãos para os céus. Diga assim: eu preciso depender mais do Espírito Santo, porque é Ele que vai transformar a minha vida. É Ele. É o Espírito Santo de Deus que vai transformar a sua vida. É o Espírito Santo de Deus que vai transformar a sua vida. Vamos mais aí, leia comigo o versículo 23. Eu não anotei aqui para eu não me perder. Versículo 23 está escrito assim: decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Irmãos, é o Espírito Santo de Deus que faz a transformação. Foi o Espírito Santo de Deus que
começou essa obra na vida de Paulo, que transformou Saulo em Paulo, de um perseguidor a ser agora um homem perseguido. E outra coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que eu quero compartilhar com a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, é o Espírito Santo de Deus que nos faz uma igreja corajosa na presença do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que nos faz corajosos nos dias maus. Agora nós vemos aqui Paulo sofrendo pela igreja. Nós vemos Paulo sofrendo pela igreja. Irmãos, e se não é o Espírito de Deus nos fortalecer nos dias maus, quem será? Se não é o Espírito Santo de Deus nos fortalecer, nos cingir de força, de ousadia, quem será? Sabe por que às vezes nós estamos oscilando muito? É porque nós estamos precisando de estarmos mais com o Espírito Santo de Deus. Porque é no dia mau da adversidade, Paulo estava corajosamente pregando a palavra do Senhor. Dependência do Espírito Santo. Você está de viagem. Vamos lá, para a prática. Você pega o avião. Eu nunca viajei, tenho medo de altura, misericórdia. Mas vamos lá, você pega o avião. No meio da viagem, aparece uma turbulência. E aí você está dentro desse avião. E você começa a ficar com medo, preocupado. Você vai lá na cabine do avião, tira o piloto e fala, deixa que eu vou pilotar esse avião. Você faz isso? Tem muito crente que faz. Quem é o ousado de fazer isso? Você está dentro do avião, está tendo uma turbulência, você está com medo do avião cair. Mas você sabe que ali, melhor do que você, o piloto está naquela direção. Ô querido, seja em qualquer situação, não tire o Espírito Santo da direção da sua vida. Porque você pode estar com problemas. Mas eu quero dizer que assim como o piloto de avião pilota melhor do que você, o Espírito Santo de Deus dirige muito melhor a sua vida do que você. Então não tira a mão. Não tira a direção de Deus. Quem é que vai fazer isso? Eu não sou doida. Eu morro lá dentro do avião, mas não chego nem lá perto. Mas tem muita gente que é crente que faz isso. Não está precisando, irmãos, de mais intimidade com o Espírito Santo? Não está precisando de mais intimidade com o Espírito Santo? O Senhor nos diz que a Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Nos dias maus da sua vida, irmãos, deixe o Espírito Santo no controle da direção da sua vida. Deixe Ele no controle. Não precisa ficar com medo. A Bíblia fala que no amor não há medo. Você já viu uma criancinha? Você solta ela no shopping e ela se perde. Ela olha para aquele rosto, ela fica assustada, com medo, preocupada. Mas a hora que ela vê o papai dela, ela viu um rosto que ela conhece. Na hora o medo vai embora. Na hora aquela criança assustada, a hora que ela vê o pai dela, o medo vai embora. E é assim com o Espírito de Deus, é assim com o seu Pai, querido. Quando você está enfrentando luta, quando você olha para o amor do Pai, quando você olha para o poder
poder do teu Pai, o medo vai embora. Você fala: opa, eu não estou sozinho. O Espírito Santo de Deus está comigo. Ele é o meu ajudador. Ele é o meu conselheiro. É Ele que me consola. No amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Nos dias maus, uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos, ela não oscila na sua fé. E é por isso que nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo, para termos as nossas vidas transformadas e para viver corajosamente nessa terra até que Jesus volte. Porque Jesus não enganou ninguém. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. E parece que quando o crente está passando por luta, ele se assusta. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos dar poder para vencer e para andar corajosamente aqui nessa terra. Para finalizar, nós vamos orar. Eu quero ler o 31. Versículo 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, na Galiléia, na Samaria. Ela se edificava, encorajada por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo. Crescia em números. Irmãos, quem vai dar crescimento à igreja é o Espírito Santo de Deus. Nós vemos a igreja primitiva antes do Pentecostes com 120 almas. Depois do Pentecostes, 3.000 almas agregaram àquela congregação. Quem vai dar o crescimento, irmãos? Agora, nós, a igreja, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós não podemos, o pastor ter... Eu ouço um ditado, tem uns ditados que eu não sou fã de ouvir. Tem uns que dizem assim: tem gente que tem que ficar empurrando até chegar na porta do céu. Ô irmão, crente cheio do Espírito Santo, irmão, você tem que ficar empurrando o irmão até chegar na porta do céu. Que igreja é essa, irmão? Oh, aleluia! Que igreja é essa? Que igreja cheia do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus é esse? Estamos precisando nascer de novo. E essa obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Não é o pastor Sérgio, não é ninguém, não é o pastor Jailson, não é levita. É o Espírito Santo de Deus que faz esta obra. Agora tem umas coisas que eu ouço que eu falo: meu Pai, misericórdia. Deixa chegar. Ô irmãos, você está querendo fazer as coisas do seu braço então? Porque é uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. É uma igreja que enfrenta a luta, que enfrenta a perseguição. É uma igreja transformada, é uma igreja avivada, é uma igreja fortalecida, é uma igreja que não é cheia de altos e baixos. É uma igreja que diz como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Nós vamos buscar pela presença do Espírito Santo de Deus, para levantar neste lugar, irmãos, uma igreja que vai fazer a diferença nesse bairro. Pastor Sérgio ora, irmãos, mas não tem jeito se nós não formos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós vemos Paulo aqui recebendo
o Espírito Santo de Deus, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, quando Ananias foi até a casa onde ele estava e orou pela vida de Saulo. Mas nós também vemos mais à frente aqui, irmãos, Pedro indo lá na casa de Cornélio, e ele nem pôs a mão sobre ninguém. Nós temos na Bíblia pessoas que receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Mas também mais à frente nós vemos Pedro simplesmente falando, pregando sobre Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que enquanto Pedro pregava, eita glória, o trava-língua, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo do Senhor veio sobre toda aquela casa. E nesta noite nós vamos começar a buscar essa transformação de Deus sobre as nossas vidas. Você vai dizer assim, ó: Espírito Santo, eu preciso provar do novo nascimento. Espírito Santo, eu preciso nascer de novo. A Bíblia fala que as coisas espirituais o homem natural não entende, mas elas é discernidas espiritualmente. Então nós vamos começar a clamar, esta igreja vai começar a clamar pelo batismo do novo nascimento. Porque aí ninguém vai ter que ficar. Nós estamos aqui para ajudar, irmãos, para ajudar. Mas, fala a verdade, a igreja do Deus vivo, a igreja que deveria ser o povo mais feliz dessa terra, a igreja que tem o Espírito Santo de Deus dentro dela, tem um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, dentro dela. Mas nós não temos consciência disso. Aí nós ficamos assim. Irmãos, viva no Espírito. Não bata cartão. Eu já vou terminar. Sabe por que às vezes a gente fica lá e cá, irmãos? A gente já vou terminar, que nós vamos orar. Eu falei um dia desses com os jovens. Nós precisamos, eu amo esse versículo, nós precisamos viver isso, a igreja do Senhor. No Senhor vivemos, no Senhor movemos e no Senhor existimos. Nós precisamos disso. Sabe por quê? Porque você entra no seu secreto, você tem 30 minutos com o Espírito Santo de Deus. Aí parece que você fala assim, tchau. Parece que você vai viver o seu normal, o seu natural cá de fora. Aí acontece qualquer coisinha, você já sai do Espírito. Eu lembro da minha vozinha, esses dias eu estava brincando com o Ítalo, falando com o Ítalo que minha vozinha, eu comecei a ir para a igreja com a minha vozinha. E aí, se ela ficasse brava, ela falava, Jesus, me dá licença um pouquinho, Jesus, me dá licença um pouquinho que eu vou resolver isso. Minha vozinha com mais de 80 anos, me dá licença, Jesus, me dá licença que eu vou resolver isso aqui. Irmãos, minha saudosa vozinha, que já partiu, está com o Senhor, mas eu comecei a ir na igreja com a minha vozinha. Irmãos, aí você vai lá, mas cá de fora, parece que você deixou a sua vida com Deus lá no seu secreto. E sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Façais tudo para a glória de Deus. Irmãos, lava panela falando em línguas. Oh glória! Vai à casa falando em línguas. Vai trabalhar falando em línguas. Está no ônibus falando em línguas. Vai resolvendo os seus problemas falando em línguas. Eu quero ver se vai ter lugar para carne. Mas é o problema que você tira um tempinho ali para falar com Deus e sai para cá. Parece que agora eu vou viver o mundo secular. E quem é cheio do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Aí quando você começa a falar em línguas,
Começa a falar em línguas. Nós, a igreja, precisamos andar no Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Com Deus a gente não se bate cartão. Com Deus a gente faz todas as coisas para a glória de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Trabalhe cheio do Espírito Santo de Deus. Vá para a escola, jovens, cheios do Espírito Santo de Deus. Haja, mova, exista, cheio do Espírito Santo de Deus. Converse com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Quanto tempo talvez ele está aí dentro, morando dentro de você, e você não fala um oi com o Espírito Santo. Levante as suas mãos para os céus. Fala assim, 2025. Transformados pelo Espírito Santo. 2025. Encorajados pelo Espírito Santo. Irmãos, e eu tenho que terminar. Eu achei que eu já ia terminar. Mas tem um outro versículo aqui. 9:23, irmãos, para terminar. Atos 9:23. Nós já vamos orar. Atos 9:23. Finalzinho aqui. O Espírito Santo me lembrou aqui agora. Olha aí, irmãos. Encorajados. Não, 31, irmãos. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia. 31. Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A minha versão está escrito no temor do Senhor. Irmãos, nós precisamos voltar a reverenciar o Senhor. Precisamos voltar a viver no temor do Senhor. E esta obra, quem faz é o Espírito Santo. Eu tenho uma frase que eu guardei no meu coração. Eu aprendi com a pastora Zenete. Ela disse assim, eu fiz um seminário de intercessão. E ela diz assim, comunhão gera intimidade. Intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. Intimidade gera santidade. Precisamos servir ao Senhor com temor e tremor. Mas só o Espírito Santo de Deus faz isso. Nos leva a viver uma vida de santidade, de temor, tremor e fervor na presença do Senhor. E nós vamos agora clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. Ele vai trazer clareza, assim como ele trouxe uma luz sobre a vida de Paulo. Nós vamos pedir o Espírito Santo para soprar. Aonde o Espírito Santo precisa mexer, aonde o Espírito Santo precisa transformar, aonde o Espírito Santo precisa ativar a sua coragem, aonde o Espírito Santo precisa trabalhar temor e tremor. Irmão, nós estamos reunidos na presença do Senhor. E às vezes a gente está tão dispersos, irmãos, na presença do Senhor. Quando eu venho para a casa do Senhor e não estou bem, eu falo, Espírito Santo, eu não estou bem hoje. Talvez eu não vou conseguir ofertar o melhor do meu louvor hoje. Mas Espírito Santo, eu estou aqui. Tenha misericórdia de mim, lembra que eu sou pó. Mas eu ficar dispersa, irmão, despercebida, eu falo, não. E esse temor,
esse temor, quem vai dar à igreja de se reunir na presença de Jesus. Irmãos, para vivermos uma vida de avivamento, nós vamos ter que receber essa unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Arrependimento, quebrantamento, humilhar, irmão, só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Servir ao Senhor com temor. Às vezes eu não estou bem, eu falo com o Senhor, eu não estou bem hoje, Jesus, eu não vou conseguir ofertar o meu louvor, mas eu ficar, irmãos, despercebida, não. Nós estamos reunidos aqui, é no nome de quem, irmãos? No nome de Jesus. Nós, a igreja do Senhor Jesus, precisamos nos despertar para isso. Vamos nos colocar sobre os nossos pés, e nós vamos clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. Mais do que um movimento, não, nós queremos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós queremos o poder do Espírito Santo de Deus. O pessoal do louvor vai cantar baixinho aqui um louvorzinho, e nós vamos clamar. Nós vamos clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que vai ganhar essa cidade, uma igreja que vai ganhar esse bairro, é uma igreja cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Como que nós vamos ganhar o bairro se nós temos que ficar sendo empurrados até chegar no céu, irmãos? Como que nós vamos ganhar essa cidade? Vai começar por nós que estamos aqui. Oh, nós vamos buscar a face do Deus vivo. Nós vamos clamar pela unção do Deus de Israel. E nós queremos ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus.